A paz do Senhor, nossos queridos ouvintes, estamos aqui com mais um Resplandecendo Cast, amém? Estamos aqui com a presença do nosso pastor, né, Leandro Costa, a presença também do nosso saxofonista Rodrigo Ferreira, amém? Glória a Deus, vamos estar trazendo aí um assunto interessante para o coração de vocês. Eu sou Edivaldo Rodrigues e vou estar direcionando, apresentando o podcast para vocês, amém? Glória a Deus, eu sou o Brad, para quem não me conhece, estamos aqui na presença do pastor, saxofonista também, e vamos ter um bate-papo aí. O assunto hoje promete ser interessante, graças a Deus. Pastor, por favor. Amém. Eu sou a todos vocês. Amém. Prazer amém. estar novamente com vocês aqui, participando desse rico e abençoado podcast. Glória a Deus. E vou dizer que eu me sinto intimidado. Vocês são muito bonitos. Que Não, vocês intimidam a gente com essa beleza, né? Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui trabalhando esse texto. Para mim, sempre um prazer falar da palavra de Deus. É algo que me traz vida. Glória eu a Deus. amo mesmo falar da palavra de Deus. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, pastor Joaldo, toda a equipe, né, responsável, de nos dar essa oportunidade aí de falar um pouco mais nesse podcast abençoado. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um Glória prazer a Deus. estar participando desse do pastor Leandro Costa. Isso. Né? Que isso, hein? Auxiliação exemplar aí. Imagina É. um saxofonista como auxílio. Glória a Você Deus. vê o nível de amizade, né? É. Amizade é uma benção. Minha avó falava assim, ó, Olha dê aí. dinheiro pra pessoa, mas não dê Não intimidade. intimidade. Né? Exatamente. Então, assim, os irmãos que estiverem assistindo, ele não Ó. é o Mr. Bean. Ele Não. é o evangelista Rodrigo Ferreira, Rapaz, ainda bem que você falou. saxofonista, né? Rapaz, ainda bem que você falou, porque senão... Não é? E agora Glória a Deus. Como que eles vão te olhar agora, né? Não, Desconcertei os não, apresentadores. Literalmente. São Eu- primos. Não. Nossa, não, realmente, tem uma mera semelhança. Mera aí. semelhança, Tem aí, sim, né? tem. Não, ele é um homem de Deus, Amém. ele é uma benção. Se você Amém. não conhece, Amém. procura aí Rodrigo Ferreira, saxofonista Abençoado, Rodrigo Ferreira. saxofonista, toca Menino, muito, né? É um monstro no sax. Toca? cara. Canta, como é que fala? Não é, ele toca? toca, Ele toca, ministra um louvor É através ministro, do ministra um louvor. Ele exatamente, ministra um ministra louvor através do saxofone. seu instrumento saxofone. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Bom, brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Resplandecendo Cast. Quero dizer que é uma honra, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco, né? Amém. Olha, hoje o tema é os 7 aspectos da igreja, né? Vamos lá. O primeiro, o corpo de Cristo. Segundo, novo homem. Terceiro, a família de Deus. Quarto, a casa e edificação de Deus. Quinto, o reino. Sexto, a noiva. 7, o guerreiro. Rapaz, meio que... Poderoso. gente do céu, essa aula vai ser tremenda. Olha, lembrando, gente, que esse tema, esse estudo, isso aqui é para semanas, galera. A gente vai tentar resumir aqui em 30, 40 minutos para vocês, entendeu? Porque esse tema aqui... É pra dias. É Na pra nossa dias. igreja, Vamos nós tentar ficamos correr, 2 repito, meses. Olha aí. 2 meses de estudo. Tá, né? vendo? Então Tá vendo? foram, 2 meses? 2 meses, É, hein? 1h30 cada Caraca. domingo, né? Nós Olha diminuímos aí. os cultos para falar. Pra acerca. falar sobre isso. Porque é um tema que cresce. Né? Exatamente. Conforme você vai conectando Vai os textos, conectando, vai vai vindo, ligando exato. ali a Bíblia. Porque a Bíblia, querendo ou não, quebra-cabeça, É. né? Você tem que encaixar. Então, ela tem mais de buscar 30... uma ali, buscar outra ali Exato. e montando Ela ali. tem mais de 30 mil versos, né, versículos, e mais Olha de aí. 1.600 capítulos, né? Com Nossa. 66 livros, um período de 1.400 anos para ser exatamente. escrito, 44 autores. É como se Deus pegasse e falasse assim, ó, tó esse quebra-cabeça de 30 mil peças e monta aí. E monta aí, Então, a exatamente. Bíblia é isso. Então nós, né, pedimos de fato a ajuda do Espírito Santo para que nós Exatamente, possamos para que ser possamos ter claros e os nossos ouvintes Ter possam direcionamento. ter um direcionamento e Amém. uma clareza do que nós Glória a vamos Deus, falar. é isso aí. Bom, então vocês que estão aí já se acheguem-se aí bem, se aconcheguem, peguem aí os fones de ouvido, sentem no sofá. Para vocês que estão no trânsito, aperta o play e vai ser a bênção. Amém? Amém. Bom, pastor, já entrando aí num tema, primeiro, o corpo de Cristo. Como é que é? Como é que vamos entrar nesse tema? O corpo de Cristo, o que seria o corpo de Cristo aí, por favor? Então, Vamos. esse tema, ele é um tema extremamente interessante. Por quê? Porque quando você analisa toda a Bíblia, e Sim. esse tema você não vai encontrar só na Epístola aos Efésios. Nós fizemos um Exatamente, estudo, perdão, pastor, né? cortar. Isso foi baseado em Efésios, tá? Exato. Exatamente, a Sim, carta sim, de importante Paulo mesmo para falar. Efésios, né? É, Exatamente, para Efésios. perdão aí, perdão, Exatamente, pastor. foi escrito aproximadamente Sim. em 64 depois de Cristo. Então, Uhum. quando você analisa toda a Epístola aos Efésios, o que você encontra? Você encontra na Epístola aos Efésios algo extremamente
é importante. Isso aí é um pensamento subjetivo, é uma interpretação subjetiva. Sim, eu acredito que Paulo recebeu quando ele teve aquela visão, que ele diz, conheço um homem se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. E ali recebeu revelações, ele diz assim, revelações inefáveis, a qual não é lícito dizer aos homens. Né? Eu acredito que foi nesse período que ele recebeu, porque as dimensões que Paulo trabalha na Epístola aos Efésios, você tem que, de fato, sair do nosso plano e adentrar a eternidade. Senão você não consegue entender. Dentro de uma introdução, né, você falou do corpo de Cristo, dentro de uma pequena introdução, olha que fantástico que é a Epístola aos Efésios para você entender. O verso 1, lê para nós a Epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 1, Rodrigo. Efésios 1, capítulo 1. A gente pode até colocar ali também, que assim o público acompanha também junto com a gente e fica ligado. Olha aí, glória a Deus. Lê ali para nós, Rodrigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha que fantástico que Paulo fala. Ele diz assim, pode voltar pro primeiro, volta o primeiro. Paulo. A primeira coisa que você observa quando você estuda Efésios é isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Se identificando. Ele não coloca o apóstolo antes. Ele coloca o nome antes. Porque para Deus, Paulo entendeu que o mais importante é quem você é do que aquilo que você faz. Tem muitas pessoas que acham que o importante é aquilo que ela está fazendo, quando na verdade é aquilo que ela é. Né? Tem muitas pessoas que fazem sem ser. E tem muitas pessoas que são e deixam de fazer porque pensam que não são. E aí Paulo trabalha o pensamento assim, eu, Paulo, né? Eu não sou porque eu faço. Eu faço porque eu sou. E aí ele trabalha, né, evangelista? Ele fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então eu só sou apóstolo porque primeiro eu sou Paulo. Né? E essa é uma pergunta interessante, porque quando Jesus encontra lá em Gadara, aquele jovem, né, que estava lunático, possuído por demônios, ele dá uma ordem, ele chega e expulsa o demônio não sai. Né? Na realidade, saiu aqui, se você perceber ali, Jesus fala assim, Jesus falou no singular, né? Espírito maligno, sai dele. O espírito que Jesus mandou saiu. Só que daí a pessoa continua endemoniada. Aí Jesus, eu dei o comando, não saiu? Jesus pergunta, qual é o seu nome? Aí ele diz assim, Legião, porque somos muitos. Então o mundo espiritual, ele trabalha o mundo espiritual vai agir da maneira que você falar. Quando Jesus falou, espírito maligno sai dele, o espírito que ouviu aquilo saiu. Só que como era muitos, o jovem ainda ficou endemoniado. Ainda ficou. Exatamente. Né? Aí depois Jesus, quando ele entende, ele diz assim, e disse espíritos. Aí Jesus fala no plural. Por quê? Porque ele percebeu que era legião. Só que quando Jesus falou assim, qual o seu nome? Os demônios falaram assim, legião, porque somos muitos. Legião era uma característica, na realidade, era um cargo dado aos soldados do Império Romano. Então, era aproximadamente ali entre 2.000 a 4.000 soldados que levavam o nome de legião. Era um título. Só que Jesus perguntou o nome. Entendeu? Jesus fala, qual é o seu nome? O endemoniado responde o título. Ele fala legião. Somos muitos. Exatamente. Só que ele coloca o título em vez de falar o nome. Ou seja, quem gosta de se esconder atrás de títulos, ele se torna um gadareno de púlpito. Ele tem credencial, mas ele não tem identidade. Ele se esconde atrás da credencial. E é isso que nós vamos ver muitas vezes. Às vezes, a pessoa, você pergunta, qual é seu nome? A pessoa fala assim, eu sou o pastor. Eu sou pastor, tal. Aí fala o nome. Calma, não perguntei seu cargo. Seu nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Entende? Que dificuldade que eu tenho de dizer, eu sou o Leandro. Né? Exatamente. E você coopera como na obra de Deus? Eu sou o pastor. Eu sou pastor. Pastorei a igreja. Né? Eu sou o apóstolo. Né? Então, assim, quando você esconde a sua identidade atrás do seu título, você se torna um gadareno de púlpito. Porque Jesus pergunta o nome, você fala seu título. Entende? E baseado nisso, se você analisar o contexto da igreja atual, infelizmente nós vamos perceber muita gente assim. Muita gente que tem muitos títulos e pouco nome. Não é? Então, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele trabalha isso. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele descreve, traz para nós ali o verso de número 2, por favor. Efésios 1, número 2? Efésios capítulo 1, número 2.
Perdão, volta a parte B do verso 1. Parte B do Isso. Lê lá, Rodrigo. Pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha como que Paulo começa. Essa epístola aos Efésios, ele começa trabalhando 2 dimensões, 2 endereços da igreja. A igreja, ela tem 2 endereços. O primeiro endereço é geográfico. O segundo endereço é espiritual. Nós estamos aqui em Luxemburgo, mas nós estamos em Cristo. Eu estou lá em Paris, mas a igreja está em Cristo. Então a igreja tem essa grande responsabilidade de expressar Cristo. Como? Entendendo a sua identidade nele, mas entendendo a sua responsabilidade na cidade. Então toda igreja terá essa responsabilidade. Paulo escreve: aos santos que estão em Éfeso, geografia, e fiéis em Cristo, localidade, dimensional. Então a igreja ela trabalha isso. Vocês estão aqui nesse endereço físico, mas vocês também têm um endereço espiritual que te identifica. E esse endereço espiritual é o que traz essas dimensões da igreja. Porque se a igreja não entender quem ela é em Cristo, ela nunca vai poder dizer, por exemplo, sobre o corpo de Cristo. Porque o que é o corpo de Cristo? Sim, vou lá, exatamente. Paulo vai trabalhar e esse é o primeiro aspecto. Não é? Esse é o primeiro aspecto que nós podemos trabalhar, que é a igreja como o corpo de Cristo. Traz para nós ali o verso de número 20. Por favor. Isso. Vamos por partes. Lê lá, Rodrigo, para nós. Verso 20. E manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus. Agora lê o verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Lê o 23. E ao seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, qual que é esse aspecto? Porque embora a igreja tenha uma localidade, uma geografia, um endereço, a igreja também tem uma identidade espiritual. Sim. E o primeiro aspecto dessa identidade espiritual é a igreja como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, Paulo escreve. A igreja, ela é o seu corpo. Se nós entendêssemos isso, por exemplo, pode você ter uma dor de cabeça que não reflita em todo o seu corpo? Não. Você vai sentir. Tudo que acontece com a cabeça acontece com o corpo. Você sente, porque faz parte do mesmo corpo. Todos os membros. E Paulo escreve que Cristo, ele recebeu todo o poder. Deus ressuscita dentre os mortos, estabelece ele como primeiro, principal, sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés e dá a ele todo o poder. Filipenses capítulo 2, verso 5, né? Foi dado a ele todo o poder. No verso 8 ele fala assim, que a Jesus, né, seja dada honra, glória, e toda língua confesse que ele é Senhor. Ele é o dono de todo o poder. Então a igreja como corpo de Cristo, ela tem que entender que nós temos esse poder. Nós somos corpo, porque se foi dado a Cristo, que é o cabeça, a igreja tem esse poder, né? Por que hoje nós não vemos mais milagres? Nós não vemos, às vezes, mais paralítico andando, cego vendo, aquilo que os apóstolos viram. Porque a igreja está perdendo. Nós como igreja, eu como igreja, eu estou perdendo esse... Nas suas mãos tem poder. Você faz parte do corpo de Cristo. Amém. Então você carrega esse poder. Sim. Você não pode ter medo de chegar em alguém que está doente, colocar a mão na cabeça e orar. Porque se você é o corpo de Cristo, você tem a autoridade que o cabeça tem. Entende? E a pessoa acaba, às vezes, deixando de fazer alguma coisa porque ela pensa que ela não tem nada. Eu sou apenas um irmão da igreja. Não, você faz parte do corpo de Cristo. Se você faz parte... Exato. Se você faz parte do corpo de Cristo, se o cabeça tem poder, você tem poder. Tem também. Se ele tem autoridade, você tem autoridade. Se ele está no céu, você já está nele. Por isso que quando você lê Apocalipse, todos os verbos e predicados estão no passado. A igreja já venceu, a igreja já foi glorificada, a igreja já está em Cristo, a igreja já foi galardoada. Está tudo no passado. Porque se Cristo está lá, você já está lá com ele. Exatamente. Então a igreja como corpo de Cristo, ela tem que entender isso. Primeiro, que ela recebeu o poder. Segundo, que ela foi redimida. Quando Deus olha para a terra, ele não vê o indivíduo Leandro.
Perdoa, esqueci seu nome, filho. Fala pra ele. Júnior. Edivaldo Rodrigues também. Né? Edivaldo Rodrigues. É que esse nome que você falou na apresentação, não foi? Sim, foi esse. É porque eu costumo usar muito Júnior, então a galera é mais Edivaldo. Quando Deus olha do céu, ele não olha o Júnior. Porque nós temos essa ideia de que quando Deus nos olha, ele nos olha como indivíduo. Ele não nos olha como indivíduo. Sim. Porque se nós somos parte do corpo de Cristo, então nós temos um corpo e esse corpo é corporativo. O que é o corporativo? É um corpo feito de várias pessoas. Sim. É um corporativo. Então, Deus, quando olha para a Terra, ele só vê 2 pessoas andando na Terra. Ele vê Adão e ele vê Cristo. Então, só tem 2 formas de você ser enxergado por Deus. Ou você está no corpo de Adão, o corpo do pecado, ou você está no corpo de Cristo. O corpo do perdão, da regeneração. Ou seja. Então, assim, a igreja como corpo de Cristo vai ser expressada dessa forma. Né? Fui perdoado, fui regenerado, tenho autoridade, tenho poder. E detalhe, eu faço... um corpo com vários membros. Ou seja, o corpo de Cristo, vocês estão aqui, nós estamos em Paris, é um corpo corporativo. Várias pessoas, não é? Exatamente. Glória a Deus. Então... Pelo que eu entendi, pastor, então somos os corpos de Cristo, certo? Exatamente. Mas o problema é que se existe alguém dentro desse corpo que não cumpre sua função, vai dar problema. Exatamente. Então cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão, assim eu posso dizer. Exato. Então, qual seria o problema se essa pessoa não cumpre a sua função? A sua função. Todo o corpo sente, né? Sim. Se a pessoa não cumprir a função, todo o corpo sente. Seja para arrancar um membro que tá ali, às vezes, apodrecendo, né? Que se eu ter um dedo apodrecendo, se eu for arrancar, o corpo vai sentir. Ou se eu perder a funcionalidade das minhas mãos, eu vou sentir também. Como que nós podemos ver isso? Quando Miriam, ela fala, se levanta com o líder Moisés. Moisés deu a lei e disse assim, ó, ninguém casará com nenhuma mulher fora da tribo de Israel. Uhum. E ele mesmo casa. Entende? Ele deu a lei e ele mesmo casou. Então, assim, ele quebrou a lei que ele deu. Aí Miriam e Arão se revoltaram contra isso. Eles estão certos, porque Moisés deu a lei. Sim, entendeu? Exatamente. Aonde entra o erro de Miriam e Arão? E eles não foram falar pro líder. Eles começaram a falar entre si nas costas do líder. E esse é o problema. Porque o líder vai ouvir tudo que você quiser para falar, desde que você chegue na presença dele e fale para ele. Se eles tivessem falado olhando para o líder, Deus desceria e ficaria do lado de Arão e do lado de Miriam. Só que como eles falaram nas costas, aí Deus desceu. E o texto diz assim, ó, que Deus desceu e disse para os 2, Arão, Miriam e Moisés, fora da tenda. Vamos ali pro rendezvous. Vamos ali para um compromisso particular. Exatamente. Aí chamou os 2 para fora da tenda. Aí Deus disse assim, ó, se houver profeta entre vós, eu falarei com eles por sonho ou por visão. Mas não é assim como eu servo Moisés, meu amigo, a quem eu falo cara a cara. Como vocês não temeste falar contra ele? Deus queria matar os 2. Moisés que intercedeu. Só que daí Deus falou assim, ó, Moisés, fala para ele que eles ficarão leprosos. Ou seja, Miriam fazia parte do corpo, fazia parte do Israel de Deus. Só que daí ela fica leprosa. Só que sobre Israel tem uma promessa. Qual promessa? Ir até a terra prometida. Se você ler o texto lá, você vai ver, Júnior, que ela tem que sair do arraial, porque o leproso não podia ficar junto com o pessoal no arraial, ele tinha que ser tirado fora, e ela é colocada para fora e fica 7 dias fora do arraial. Nesses 7 dias, ela retardou em 7 dias o cumprimento da promessa e a chegada na terra prometida. Por quê? Porque todo Israel ficou parado, esperando a Miriam, passaram 7 dias fora do arraial. Então, o corpo, quando deixa de fazer ou ter a sua funcionalidade no reino, é como se ele estivesse retardando o propósito da igreja. A pessoa fica, é como se ela estivesse parada fora do arraial. E ela para, e por consequência, por causa dela, porque agora os olhares terão que ser voltados a ela, a igreja para de caminhar. A igreja para de caminhar. Então, assim, uma proposta para nós. Todos nós somos úteis, todos nós podemos alcançar. Exatamente. Então, assim, como corpo de Cristo, nós temos que entender que você pode fazer, e eu posso fazer, evangelista Rodrigo, não é, Rodrigo? Pode fazer. E nós temos que caminhar. Acreditar naquilo que recebemos, acreditar do corpo que nós fazemos parte, para chegar e cumprir. Porque senão aqui na igreja de vocês, se houver alguém
e não entender o que é o corpo de Cristo, vocês vão perder tempo tendo que esperar ele entender. Entender. Para depois vocês começarem a caminhar. Entende? Esse é o desafio. A pessoa entender que se ela parar, todo Israel para. Toda a igreja para, porque tem que cuidar daquela ferida. Tem que tratar aquela ferida. Exatamente. Entende? Muito interessante. Muito bom. Deu pra entender? Claro. Caraca, né? Muito bom. Nós recebemos uma lição muito grande da passagem também. Sim. Porque nesta de compreender o que realmente é o corpo de Cristo, Moisés poderia ter deixado Miriam para trás e Arão e ter seguido com o povo adiante para a terra. Isso é verdade. Por que ela não sobe? Por que o Moisés não deixa? Aí entra um fator positivo para Miriam. Sim. Por que não deixa? Por que ela não ficou para trás? Porque quando Deus, quando Joquebede coloca Moisés no cesto, deixa lá, ou no rio, né? Rio. Porque tem aquelas controvérsias, desceu o rio, tem. Se foi colocado no junco, né? Na beira do rio, ou se desceu o rio. Tem várias controvérsias teológicas aí. Quem ficou olhando de longe? Foi a irmã, no Foi caso, a Miriam. Né? Ela ficou acompanhando o cesto, né? Até a filha de Faraó chegar. Exatamente. Porque ela semeou um tempo de espera até que Moisés fosse achado, ela colheu um tempo de espera até que ela fosse curada, né? Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Então, essa é uma lição bastante importante. Muito bom. Né? Glória a Deus. Exatamente. A gente está sempre aprendendo com isso, né? Não é? Glória. Ótimo aprendizado aqui com o corpo de Cristo. Mas agora, passando para o segundo aspecto, pastor, o senhor falou também sobre o novo homem. O novo homem. Se quiser trazer para nós, pode trazer aí. Traz Efésios capítulo 2, o verso 13 ao 15. Mas, na realidade, o verso... Lê para nós, Rodrigo. Voz bonita. Voz de locutor aí. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verso 15. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, esse novo homem é uma expressão de paz. Traz o verso 14 para nós, por favor. O verso 14, um verso atrás. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação. O que é essa parede de separação? Essa parede de separação, no templo de Israel, tinha o templo, né? O Santo dos Santos, Santo, átrio. E ali no átrio tinha um lugar chamado Pátio dos Gentios. O que era o Pátio dos Gentios? Algum peregrino, alguma pessoa que se converteu ao Deus de Israel poderia ir ao templo para adorar. Só que tinha algo nesse templo chamado Soret, que era um muro, ele dava uma altura assim de 1 metro de altura mais ou menos. E a pessoa, ela queria adorar. Só que ela poderia chegar neste local e ir até o Soret. Esse murinho, ela não podia passar. Paulo teve um problema com isso. Ele chega, se eu não me engano, com Tíquico, ele passa com ele por esse muro e ele quase é apedrejado lá em Jerusalém por causa disso. Então, a pessoa podia ir, mas se fosse gentílica, né, se não fosse judia, ela não podia passar esse muro. Então, esse muro limitava a adoração. Esse muro, eu quero adorar, mas você só pode ir até aqui. Só até ali. Eu quero cantar, só pode até aqui. Quero pregar, só pode até aqui. Tem muito lugar que estão colocando muro, né? Só prega se souber de hebraico, só prega se souber. Eu falei errado. Não, aqui não prega não. Então é um murinho que estão colocando ali. Então esse muro de separação, Cristo desfez. Cristo quebrou, Cristo derrubou. Agora adora o judeu, mas adora também o gentil. Agora adora o rico, agora também adora o pobre. Agora adora o negro, agora também adora o branco. Agora, lá em Paris adora, aqui em Luxemburgo também adora. Amém. Não é? Exatamente. Por quê? Porque agora é composto um novo homem. E esse novo homem é introduzido no corpo de Cristo, ele é feito de várias pessoas não judias, né? Ele é feito e dá a possibilidade para outras pessoas serem alcançadas. Graças a Deus por isso, porque hoje eu posso... Eu lembro que teve um pastor que uma vez ele estava se opondo ao ministério pastoral de mulheres na igreja.
né? E aí ele comentou assim, eu não acho que Jesus deveria... esse negócio de consagrar a mulher pastora, chamar a mulher de pastora, isso tá muito certo, não. No ministério de Jesus não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhuma pastora. Então por que pode consagrar a mulher pastora? Eu falei, aí nós temos um problema, né? O qual? O ministério de Jesus não tinha nenhum brasileiro também. E aí? Cara, toma aí, já e aí? Como que funciona isso? Não tinha nenhum brasileiro. Ué, Deus usa e vai usar quem ele quer, porque o Soret, o muro, a parede de divisão foi desfeita, foi derrubada. Então agora nós temos livre acesso, nós podemos ter acesso a ele. Podemos comparar isso também com quando o véu se rasgou. Exatamente. Né? Que antes, para conseguir chegar até a presença do Senhor, tinha que estar 100% purificado, tinha que chegar ali depois do véu, né? Exatamente. Aí depois que se rasgou, temos acesso à presença de Deus em qualquer lugar, Em qualquer lugar, exatamente. Mas pelo que eu entendi, pastor, o novo homem é através de uma transformação. Mas de que forma Deus consegue nos transformar? Como que acontece essa transformação? A transformação, ela é uma transformação que, de fato, ela vai se dar... É uma metanoia, né? O arrependimento, é a transformação diária. Então, Deus, ele vivifica seu espírito. Seu espírito estava morto por causa da queda. Sim. Deus, ele vai transformar a sua alma. Como que ele vai transformar? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como santo, que é o vosso culto racional. Ou seja, toda vez que você está cultuando, você está se apresentando de forma... um sacrifício vivo. E aí Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, não pegue a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, hoje quando Cristo te promove ou te dá esse acesso a ele, de ser e fazer parte desse novo homem, essa nova criatura, você tem que entender que tem que existir uma transformação. Ou seja, aquele que adorava e não podia adorar, agora pode adorar. Aquele que não pregava pode pregar. Só que como vai se dar isso? Né? Como que é vamos ter... Tem que ter uma transformação. Exatamente. Né? O que vai pregar hoje não pode ter mais os hábitos que ele tinha antes. Tinha antes. Exatamente. Então essa transformação, esse novo homem se dá nessa transformação. Aí você já consegue saber quem é novo homem ou não, né? Entendeu? Pois eu já ia criatura, exatamente, né? já ia também entrar meio que nesse tema, né? Quero até perguntar pro saxofonista também, tem conhecimento do tema, né? No caso, o pastor falou sobre isso. Automaticamente, quando a pessoa faz isso, esse novo homem gera novos sinais, novos comportamentos, começa a meio que agir de maneira diferente, né? Então, tipo assim, quais seriam os sinais mais nítidos daquela pessoa que você olha pra ela e você fala, esse é um novo homem? Quais seriam esses sinais, assim? Então. Bom, existem vários sinais, né? Sim. Um deles é a transformação interna, porque é aquilo que Deus coloca dentro de nós, que nós temos que externar aquela verdadeira essência. É como no capítulo 1 de Efésios, Paulo ele vai se apresentar como Paulo. Paulo aqui nós podemos dizer que ele está apresentando a verdadeira essência, quem ele realmente é, né? Para depois ele apresentar o ofício. Hoje, o que nós vemos são pessoas, primeiramente, apresentando o ofício, como já foi dito. Então, eles estão colocando o ofício na frente de tudo. Ou seja, eles acham que o ofício vai demonstrar que ele é santo, que ele mudou, que houve transformação, né? E realmente não é isso. Mas quando nós vamos para dentro da casa da própria pessoa, quando nós vamos para dentro do trabalho, não há transformação. Né? Permita uma parte rapidinho. Eu não conheço a vida diária de vocês como igreja, tá? Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas lá na igreja que nós estamos, não só lá em Paris, mas em outro lugar, tem pessoas que quando vão orar, eles mudam até a voz. Eles vão pregar. Eles conseguem colocar um drive na voz. Sim, né? Eles põem a eco na voz. Senhor nosso amado. Pai eterno, aí depois querido, desce do altar e fala fino, né? Aí você fica na dúvida. Qual que eu ouço, né? O que fala grosso ou o que tá falando fino? O que é isso? A pessoa tá tentando evidenciar algo, como o apostolado de Paulo, de forma exterior, quando, na verdade, você pode mudar a voz quando você for orar, desde que aquilo lá seja realmente verdade dentro do seu coração. É isso que o evangelista colocou. Então, a evidência desse novo homem são os atos de justiças que ele pratica. Né? O fruto do Espírito, né, com seus 9 aspectos. Como que está a temperança dele? Como que está a sua mansidão? Sim, né? humildade. Como está a humildade?
Como que tá ali a paciência, o amor, entendeu? O novo homem, ele evidencia as evidências do fruto nos aspectos revelados no fruto. Então, não é assim, eu tenho a mansidão. Quando eu sou colocado a uma situação que eu devo expressar mansidão, aí o fruto, ele emana. Aí você fala, poxa, eu sou um novo homem, cara. Porque se fosse antigamente, ó, dava uma mãozada na orelha, né? Baixava o espírito de Pedro entendeu? Arrancava a orelha. Arrancava a orelha, espada aqui pra todo lado. É isso. Como você sabe que você é um novo homem? Olha aí, anota. As situações que você está sendo colocado, né? Você tem tido o domínio próprio? Você tem tido a mansidão? Você tem tido o amor, a paz, a alegria? Entende? Então, cada situação que é colocada evidencia uma característica se você é um novo homem ou não. Porque adorar todo... Se você bate a foto do culto de trás, lá da porta pro altar, todo mundo com a mão assim... Assim, adorando. Parece todos um novo homem, né? Só que nos bastidores, sozinho. Em casa, trabalho. Aí você vai ver como é que funciona. O novo homem é isso, é uma transformação diária. E como que vem essa transformação? O Tiago escreve no capítulo 1, ele vai falar que recebei com mansidão a palavra de Deus em voz enxertada, que é poder de Deus para salvar as vossas almas. Ou seja, a palavra de Deus é aquela que salva a nossa alma, transforma a nossa alma. Porque a nossa alma, a nossa carne, o nosso eu, nós queremos o sim, nós não queremos o não. Então toda vez que vem um não, nós entramos em conflito, porque nós queremos o sim. O que a nossa carne quer? Que amanhã nós chegamos na igreja e o pastor coloca uma placa bem grande ali falando assim, o pecado está liberado. Né? É isso que a carne quer. Sim. Você quer o sim. Só que para um novo homem, aonde evidencia que ele é um novo homem? Ainda que se o pastor colocar essa placa lá, ele vai olhar e vai falar, pra mim não tem nada a ver. Não faz diferença. Porque ainda que o pecado esteja liberado, isso já não me afeta mais, porque eu sou um novo homem. Santo Agostinho que ele fala isso, né? E já devolvo pra você. Ele fala assim que ele levava uma vida muito promíscua, né? E um dia ele passando pela rua da cidade, uma das garotas de programa que ele tinha relação, ficou gritando, Agostinho, sou eu. Agostinho, sou eu. E foi correndo atrás da cidade dizendo, Agostinho, sou eu. Agostinho, sou eu. Aí tem uma hora que ele parou e falou assim, mas eu não sou mais eu. Entende? Ou seja, eu sou um novo homem. Ainda exatamente. Que aquele Agostinho tinha relações promíscuas com você, esse novo homem não tem mais. Porque não está introduzido em Cristo. Exatamente. Amém? Glória a Deus, porque Cristo vive em nós. Amém. Glória a Deus. Abençoado aí. Bom, vamos aí falar agora sobre o terceiro, né? O terceiro tema, agora o terceiro aspecto, que no caso, a família de Deus. Esse aspecto da família de Deus, ele é interessante, porque no mesmo capítulo 2, no verso 19, quando Paulo continua a leitura, ele diz assim, lê para nós, Rodrigo, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, sabe o que é a pedra de esquina? A pedra de esquina é como se você fosse... Depois faz esse teste pra você. Sim. Você vai formando, coloca um arco embaixo assim, alguma coisa que consegue fazer esse formato assim. Sim. Aí você pega as pedras, você vai colocando em cima desse formato, e aí aqui em cima vai ter uma pedra que vai dar sustentabilidade para todas as outras. E aí você tira o suporte de baixo, o arco de baixo, vai estar todo cheio de pedra, e uma pedra que vai estar encaixada aqui, essa última pedra, ela vai sustentar aquela daquela maneira assim, ó. Aí você tira, ela não cai. Essa é a pedra de esquina. Essa pedra de esquina que os edificadores rejeitaram é Cristo. Então, o Cristo é aquele que unifica os gentios com os judeus, fazendo esse novo homem, e os introduz à família de Deus. Porque o projeto que Deus tinha era com Israel. Deus não tinha nada com a gente. O projeto dele era com Israel. E Jesus fala isso lá na mulher cananeia. Sim. Ele diz assim, ó, o filho do homem não veio, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não fala as ovelhas perdidas do mundo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela olha e fala assim, sim, Senhor, né? Aí ele fala assim, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Qualquer pastor que falar isso para um membro hoje, ele sai da igreja e processa a igreja. Mas ela diz, não, sim, Senhor, eu entendo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos.
Aí Jesus fala assim, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que ele está dizendo? Ele falando assim, nem mesmo entre os filhos, dono da promessa, né, pertencente de uma promessa, eu encontrei uma fé como dessa mulher gentílica, essa mulher que não fazia parte. Marcos diz que ela era grega, cirofenícia. Então, naquele momento, Cristo atende aquela mulher. Só que se você olhar toda a estrutura bíblica, Júnior, você vai ver que em nenhum momento Jesus atendeu alguém que fosse fora de Israel. Aquela mulher grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu gritou. A mesma palavra, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas para o cego Bartimeu, Jesus parou e o atendeu imediatamente. Essa mulher, os historiadores dizem que ela ficou andando 3 dias atrás de Jesus e gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não parou, Jesus não deu atenção. Até que os discípulos intercederam, Jesus a atende. Então, naquele momento, chamou um fator, abriu, né, um fator chamado porta da graça. Porque se Jesus veio para os filhos de Israel, ele não poderia atender ninguém fora de Israel. Sim. Só que naquele momento ele atendeu uma mulher que não era judia, uma mulher grega. Deus pode fazer acepção de pessoas? Deus não pode. É o que diz Tiago. E Deus não faz acepção de pessoas, não é? Se Deus atendeu uma grega, Ciro-fenícia, uma mulher cananeia, agora ele tem que atender todos os outros cananeus. E aí abriu a porta da graça. Por isso que eu e você estamos aqui. Nós éramos os cananeus que não tinha esse acesso. Mas Jesus permitiu esse acesso pela fé. Entende? Então, quando você recebe esse acesso, você é introduzido agora na família de Deus. Então, o que é a família? Você já não é mais um peregrino. Você já não é mais uma pessoa perdida que anda sem promessa, que anda à direita e à esquerda. Sobre Israel tinha uma promessa. Salvador, Messias, tinha uma promessa de reino. Lá em Êxodo diz que Deus queria que eles fossem sacerdócio santo e real. E essa mesma promessa aparece na epístola de Pedro, dizendo que agora a igreja é um sacerdócio santo e real. Por quê? Porque agora nós fomos introduzidos nessa mesma família. Então, se existe uma promessa para o povo de Israel, existe uma promessa para a igreja também. Entende? Porque agora nós fazemos parte dessa mesma família. Família que tem, né, uma promessa. Não somos mais peregrinos. Eu sei que, falando de família, às vezes as pessoas que estão ouvindo, elas pensam, poxa, não quero fazer parte disso, porque o exemplo que eles têm de família é de família totalmente perturbada. Sim, totalmente exatamente, desequilibrada. uma família desequilibrada, então, que não respeita tudo. Às vezes quando você briga, fala família, discussão, aí quando fala família, já vê mesmo, aquele... não é igualzinho a igreja, né? Gera aquele trauma. Sim, isso. Né? Aí a pessoa fala assim, poxa, família de Deus. Mas Deus tem uma família. Deus não abre mão dela. E essa família é a chamada igreja. O corpo. Olha, eu de já ia Cristo, perguntar isso, quem é a família novo de Deus? homem. Caso, ele também, ele respondeu o que eu queria perguntar. Então, a família amém. a família de Deus é isso. É a igreja. Nós somos parte da família de Deus. Nós somos parte desse âmbito familiar. Imagina, olha que ambiente que é a igreja. Sim. Na igreja, nós sabemos quem fala mal da gente. Na igreja, nós sabemos quem fala mal do pastor. Nós sabemos quem que é o lugar do pastor. Nós sabemos aquilo que acontece, todo aquele ambiente, tal. Mas o porquê que você chega e consegue cumprimentar essa pessoa e olhar no olho dela? Porque existe um sangue que unifica toda a família. E esse sangue é o sangue de Cristo. Nele, que falou mal, tem o Espírito Santo. Só que eu posso talvez não falar mal de alguém, mas eu minto às vezes. Sim. Entende? Então, tanto ele precisa de transformação, como eu preciso de transformação. Exatamente. Mas o porquê que nós não largamos e não saímos? Porque fazemos parte dessa família. O Espírito que está nele é o Espírito que está em mim. O sangue que lavou ele é o sangue que me lavou. Então nós vemos nessa família essa unidade e, de fato, a presença de Deus emanada ali. Então é fenomenal. Fenomenal. Demais, muito. Da hora. Amém. Glória a Deus. Também passando pelo quarto aspecto, pela casa e edificação de Deus. Exato. A casa e edificação de Deus, quando nós vamos trabalhar aqui, ó, achar a referência. Eu te mandei, lê pra mim. A casa e edificação de Deus, exatamente, está em Efésios 2, 21 e 22. Lê lá, Rodrigo, pra mim, Efésios 2, 21 e 22. Por favor, nosso saxofonista. Eu peguei outra Bíblia, na minha outra Bíblia tá tudo marcado. Tá tudo marcado, né? E essa tá diferente. Sempre acontece isso quando a gente vai fazer uma coisa. Lê lá pra nós, 2, 21. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
seja, Deus, ele não é só... Nós não só fazemos parte da família de Deus, como nós somos a morada de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o lugar da habitação de Deus. Só que o texto diz que nós somos um edifício bem ajustado, né? Como que você ajusta algo? Unindo aquilo que você tem, unindo aquilo que eu tenho. Nós ajustamos isso com o pouco que você pode oferecer, o pouco que eu posso oferecer, e juntos nós nos tornamos essa casa. E por essa unificação do seu dom com o meu dom, com a sua capacidade, com a minha capacidade, Evangelista Rodrigo, isso vai ficando tão ajustado, tão ajustado. Igual a igreja que eu pude participar no culto com vocês, gente, é lindo, assim. Amém, glória a Deus. Você vê ali as coisas ajustadas, sabe? Todos se entregando, todos adorando. Amém. Não tem como Deus não descer. Não tem realmente. Não tem como Deus não se manifestar. Começa na oração ali. Exato, aí vai, benção. Sabe? Parece que você já sabe até o que tem que fazer. Nossa, ali, ó, tão... Tá ali, essa assim, hora vamos pular. Vamos pular. Flui. Glória a Deus. Flui. Então, quando você entende que esse lugar é a casa de Deus, você entende que a presença dele vai se manifestar ali. Jacó não entendeu isso. Jacó foi entender isso depois. Ele tem a visão. Quando ele tem a visão, ele acorda e diz assim, ó, Deus estava aqui, eu não sabia. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Entende? Deus não vai se manifestar em nenhum outro lugar. O lugar que Deus escolhe para se manifestar hoje é onde o seu povo está reunido. E aonde o povo dele está reunido pode se chamar casa de Deus. Porque ali está a família de Deus. Transformada no novo homem fazendo parte do corpo de Cristo. Olha aí. Glória a Deus. Não é? Amém. E de que forma a gente poderia permanecer, pastor? Permanecer na edificação, na casa de Cristo. De que forma poderíamos permanecer? Aí, várias pessoas poderia dar algum argumento. Eu acredito que a forma que você permanece nesse lugar é entendendo o real valor deste lugar. Sim. Por exemplo, você pode orar na sua casa. Pode, com certeza. Eu oro, você ora. Também oro. Você pode cantar na sua casa. Você pode pregar na sua casa. Só que quando você tá na família, na casa, o louvor é melhor, fala a verdade. Com certeza. Com certeza. Quando você tá junto em família ali, a oração é melhor, né? Exatamente. Então, assim, quando você entende a preciosidade do lugar, você não mede esforço, você não vê quilometragem, você tá tão apaixonado por esse ambiente. Vocês são casados já? Não, eu não, tô namorando. Tá namorando. Você tá na pista. Eu tô na pista. Se Deus quiser, um engenho, uma varoa. O seu Santo Antônio casamenteiro, levar o celular pra Paris pra ver se... Já leva esse aqui. Leva até meu nosso você que tá ali nos filmando. Ali, levar o pessoal. Você tá namorando. Tô namorando. Esse namoro se deu por um desejo, obviamente, e uma paixão que surgiu. Você não percebe, mas tudo que você faz para a sua namorada é só para agradá-la e ver um sorriso dela. Você às vezes não quer nada em troca. Você compra uma flor, você compra ali... Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu andava 4 quilômetros a pé, só para chegar na casa dela, falar boa noite, ver que o pai dela tava lá e ir embora. Então era 4... eu não faço isso não, mas eu gosto muito de você. Tá? Eu não ando 4 quilômetros, não. Então eram 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar. 8. Só que eu já tinha visto ela. Isso, aquilo... o desejo de ver ela me animava para ir. Já. Entendeu? Ter visto ela me animava para voltar. Amém. Então, assim, a paixão te faz isso, te faz não medir esforços para estar junto da pessoa que você ama. O porquê que as pessoas desistem da casa de Deus, da morada de Deus, o lugar que Deus se manifesta? Talvez seja porque eles não estão tão apaixonados mais por Jesus. Exatamente. Aí eles olham para esse lugar e falam assim, chegar lá não vou ver nada, não vou sentir nada. Então, quando você está apaixonado pela presença de Deus, você vem para esse lugar aqui apaixonado, você quer só sentir. Glória a Deus que alguém fala, você já fica animado. Já fica animado. Uma oração. Já dá outro glória ali. Então, na minha opinião, entender que a igreja é o lugar da manifestação de Deus. É o lugar que você tem que estar. Amém, glória a Deus. Isso é muita verdade que o pastor falou em relação à igreja, né? Porque a gente realmente pode adorar em casa, pode cantar em casa, orar e tudo, mas realmente a igreja tem algo diferente que, no caso, eu não sei se é mais que a presença de Deus, mas tem algo. Eu tenho até um leve testemunho, né? A primeira vez que eu cheguei aqui, né? Eu fiz uma trajetória incrível, né? Cheguei e tudo. Quando eu entrei na igreja, cara, veio uma paz, assim, veio uma tranquilidade. Eu falei, cara, gente,
sensacional, que lugar incrível, entende? Então, tipo assim, é algo que é sensacional você sentir isso, porque em casa, igual falou, em casa a gente pode orar, cantar, fazer o que quiser, mas a igreja tem a presença, tem algo especial ali, então realmente a gente precisa. Revela, né? Também a gente vê lá em Atos também, quando o Espírito Santo desceu sobre todos, estavam reunidos em um só lugar. Exatamente. Ou seja, a união da igreja, ela traz para nós, ela traz experiências incríveis, ela traz para nós. Você vai vivenciar muitas coisas fora do ambiente da igreja. Sim. Mas o escritor aos Hebreus diz, ele fala assim, ó, motivem os irmãos a estarem juntos. Não deixe a congregação, né? Mas pelo contrário, motive eles a estarem na congregação. Por quê? Porque quando você tá, o corpo tá completo, o novo homem tá completo, aí Deus se manifesta, aí Deus, sabe, você sai transformado, é aquela comunhão, né? A coigonia, né? No grego, comunhão. Então você tá ali, tudo se torna perfeito. Deus recebe, Deus se manifesta, Deus transforma. Né? Então, assim, o ambiente, ele tem que estar. Eu falo lá na igreja que o ambiente vence. O ambiente sempre vai vencer. Sim, com certeza. Se você está na igreja, você sempre vai querer estar na igreja. Só que se você estiver fora, você sempre talvez vai querer estar fora, porque o ambiente vence. Aos pouquinhos você vai ver tá longe. Vai vencendo, exatamente. Exatamente. A gente precisa, né, buscar mais a presença de Deus, se a gente deixar ser influenciado, porque querendo ou não também, querer estar fora da igreja é influência maligna, né? Exatamente. Isso é influência do mal querendo tirar do que Deus tem pra sua vida. Então, se a gente meio que der ouvido, a Bíblia vai dizer, né, que tem um leão ao nosso derredor, né? Rugindo ali, como o leão procurando brecha pra entrar. Então, se a gente deixar isso acontecer, realmente a gente vai fugir, né, do que Deus tem pra nossa vida, né? Bom, amém, glória a Deus, mais um tema aí concluído. Glória a Deus, resumidamente. Cara, eu queria muito continuar falando, né, aqui, mas a gente quer resumir isso pra vocês aí, né? Tá bom. Glória a Deus. Então, pastor, já vamos entrar então no quinto, no caso, o reino, né? Vamos aí compartilhar um pouco. O reino de Deus, o fato de Jesus, ele expressa isso. Ele diz... Vou ler os textos, depois você lê lá que você vai lá em Éfeso, vai observar isso. Não só em Éfeso, em toda a Bíblia. Existe um reino. Um reino. E que reino é esse? O reino de Cristo. E nós estamos nesse reino, e esse reino tem que ser evidenciado. Ou seja, o reino de Deus, ele é aparência, manifestação e realidade. Ele é aparência nas parábolas. Ou seja, aquilo que tem aparência, mas não tem vida. Toda a parábola vai expressar o reino, né? Sim. Ele será uma manifestação quando? No reino milenar de Cristo, quando Cristo vier para reinar e governar todas as nações e regê-las com vara de ferro. Só que o reino de Deus também é a realidade. E aonde é a realidade desse reino? Na igreja hoje. Por quê? Porque aquilo que Cristo vai fazer no milênio, com as nações, que ele vai reger com vara de ferro no futuro, já é hoje realidade na igreja. Então, eu serei governado por Cristo. Não, eu já sou governado por ele. Eu faço parte desse reino. O que é o reino? Onde Cristo governa a minha vida. Porque antes nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos levados em toda a devassidão. Hoje não, hoje nós somos um novo homem e nós estamos fazendo parte desse reino de Cristo, porque Cristo nos governa. Cristo nos governa. Exatamente. Amém. Resumido, né? Resumido, porque eu sei que já tá quase chegando no fim do podcast, né? Gente, vamos lá. Isso aqui é um tema muito bom, a gente queria continuar bastante, mas, né, infelizmente. Também, a gente agora passa pra noiva de Cristo. A noiva, exatamente. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo também, Paulo, ele trabalha aqui no Apocalipse, no Efésios capítulo 5, ele diz assim, ó, verso de número 23. Ele diz, porque o marido é a cabeça da esposa, também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também o esposo esteja sujeito em tudo ao seu marido. Marido, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para santificá-la, purificando-la pela lavagem da água na palavra, a fim de apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, coisa semelhante, tal. Agora aqui, verso de número 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai, unirá-se à mulher. Aí Paulo diz lá, no verso de 33, 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele usa todo o simbolismo do casamento para revelar Cristo e a igreja. Ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o que ele está tratando? Ele está tratando
que a igreja é a esposa de Cristo. Por isso que em Apocalipse ela vem como ela é a noiva, ela vem como a esposa, está adornada, ou seja, e essa visão de esposa, por quê? Remetendo ao Éden. Porque lá no Éden, quando Deus, eu sei que talvez pode ser pesado, mas ele mata Adão, né? Só que como Adão não tinha pecado, a palavra morte não pode ser usada, né? Mas ninguém tira a costela de alguém com alguém vivo, né? Sim. Entende? Mas vamos colocar que Deus fez ele dormir lá um profundo sono, né? Exatamente, ouvir, um sono profundo. não ferir os ouvidos teológicos, né? Então Adão dorme um sono profundo. Um sono profundo. Quando ele acorda, a sua esposa está ali, a sua mulher está ali, a sua noiva está ali, está ali ao seu lado. A famosa Eva. Exatamente, né? Isso aconteceu com Cristo também. Cristo dormiu um sono profundo, quando ele acordou, estava com a noiva, estava com a esposa. Então, na cruz, o que ele fez? Ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então, ele diz, tetelestai, está consumado, entra num sono profundo, ou seja, ele morre, e depois ele ressuscita. Quando Deus fere Adão na costela, do seu lado, ele tira Eva. Na cruz, Cristo foi furado também. Exatamente. Entendeu? Foi furado Furou assim, do lado aqui. Foi furado do lado com uma lança, saiu água e sangue. Mostrando a realidade da igreja, as suas duas naturezas. Porque a igreja, ela é composta de seres humanos, mas tem uma identidade espiritual. Então, a igreja como noiva de Cristo, como esposa de Cristo, ela entende que todo o governo da vida dela está em Cristo. E ela só tem que preparar a sua veste. Salmo 45, Apocalipse capítulo... Salmo de número 45 trabalha essa visão. E Apocalipse capítulo 19, verso 8, trabalha essa visão das duas vestes que nós temos que bordar. Como noiva, eu só bordo a minha veste. Sim. Porque o resto, eu não preciso se preocupar com nada. O meu noivo cuida de mim. Vai cuidar. Entende? Cristo cuida de mim. Entende? Amém. E agora caminhando para o último aspecto. O guerreiro, pastor. Vamos lá finalizar com isso. O guerreiro. Grande finalização com o guerreiro. O guerreiro, aí está lá no Efésios 6:10. E aí nós concluímos aí toda essa visão. Falando que está de uma forma bem resumida, né? Obviamente, foi bem resumido. Ele diz assim, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Volta lá um pouquinho. Contra as astutas ciladas do diabo. Tá. Próximo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficais firmes. Paulo está dizendo assim, ele apresenta uma armadura e ele diz agora, tomai essa armadura. E aí é uma orientação, principalmente para vocês que são jovens. Amém. Né? E para os ouvintes. Por que Paulo não começou com a armadura e terminou com o corpo de Cristo? Por que Paulo não começou com a armadura e terminou com a noiva? Né? Ele vai mostrando as etapas e termina a Epístola aos Efésios, mostrando que a igreja, e fala dessa armadura. Porque justamente essa é a realidade da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o novo homem, a igreja é o reino, a família, a igreja é a casa, a igreja é a esposa, só que a igreja é um guerreiro que luta, um guerreiro que peleja, um guerreiro que batalha. Ou seja, a fé não é um parque de diversões. A fé não é um playground, né? Como eu falei, vocês que falam 50 idiomas, sabe? Playground. Playground. Isso aí, fala isso não. Vai lá, pera aí, um minuto de silêncio aí, vai. Playground. Então, a fé não é isso. A fé é um campo de batalha. Um campo de batalha que você tem que ativá-la. Jesus diz assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, direi esse monte, sai daqui e precipita colar. No próximo podcast que vocês me convidarem... Com certeza. Vai ser uma honra ter o pastor outra vez. Eu vou falar o que é esses montes, porque não é um monte, mas enfim. Mas Jesus fala assim, a fé, ela é como um grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda, o que você vai fazer? Você lembra o texto? Ele diz assim, direis. Então, tem muita gente que tem fé, mas não diz nada. Então, o que ativa a fé? O falar. O que ativa a fé? O guerrear. O que ativa a fé?
você não ficar passivo, mas você ativar, você ser ativo. Você entrar na sua casa, orar, ficar de pé. Nós somos pentecostais, né? Falar em língua, ou seja, ativa a sua fé. Né, Evangelista? Tem isso, né? Ou seja, o diabo tá aqui, outro podcast. O diabo tá aqui massacrando a gente. Você tá ali todo passeio. Oh, Deus, tadinho de mim. Só que o grão de mostarda da época, hoje é do morango, mas o grão de mostarda da época era a menor semente, né? Quando Jesus fala. Só que ela transformava numa árvore gigante. Então, tem muita gente que tem fé. Mas é só um pouquinho de fé. Só que quando você diz, quando você fala e veste essa armadura para guerrear, essa fé ela cresce de tal maneira que se torna a maior hortaliça. É o que Jesus fala, se torna a maior árvore de todas. Então a igreja como guerreira é isso. É uma igreja que ativa a fé para guerrear. Porque a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Então a todo momento nós estamos guerreando. A todo momento nós estamos guerreando. Todo momento. Se você abaixar a guarda, aí o diabo te engole vivo. Entende? Então, essa armadura que Paulo apresenta, ele diz, tomai. Você tem que revestir. Você tem que receber ela e, de fato, usar ela. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Amém? Glória a Deus. Amém. Um assunto aí muito interessante, muito maravilhoso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse, né? Não tivemos que resumir bastante, né? Meses de estudo? Tipo, meses. 2 meses que ele falou? Foram 2 meses. E depois eu tenho, para fazer o merchan, eu tenho uma escola online de estudo. Olha aí. Nós temos mais de 80 horas de aula lá. Né? O Rodrigo, ele é um dos fundadores também comigo. Glória a Deus. E nós temos lá a nossa escola, Instituto Bíblico Renovar. Tem lá na Hotmart vários estudos. E não só. Hotmart, olha aí. Você é associado lá, hein, rapaz? Eu conheço isso aí. Você é associado lá. Instituto Renovar. Não só foram 2 meses lá de aulas na igreja, como tem nessa plataforma também. E ali eu detalho de forma assim, né? A perder de vista cada item desse, porque tem várias conexões, não fica só ali, né? Você vai conectando os textos, lembra do quebra-cabeça, né? É gigante. Exatamente. Então, a gente vai aí a doutrina se fecha. Se encaixa. Entende? Então, é isso. Né? Até poderia aqui passar horas, né? Nós lendo o texto, conversando e vendo a doutrina crescer. Aprofundando verdadeiramente mais. Né? Resumido. Mais e mais. Resumindo. Tá bem? Então, caminhando pro fim do nosso podcast, só tenho a agradecer a presença de vocês dois. Foi muito bom, aprendemos muito. 7, mas a gente tentou resumir. O senhor conseguiu resumir, ficou perfeito, pastor. Muito obrigado por tudo. Ficou bom, as pessoas aí conseguiram entender aí, com certeza, né? Compreender aí os 7 aspectos, né, da igreja aí, né, com honra e glória do nosso Senhor. Pastor, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, né, nosso saxofonista aí também abençoado, obrigado aí pelo seu tempo, pela presença. Espero em breve vê-los aqui novamente com mais tempo, né? Amém. Com mais um tema. O abençoado pastor falou sobre o monte, né? Aí, sobre os montes, já, né? Temos esse monte remete à mensagem que eu preguei da última vez na igreja de vocês. Olha sobre aí. o Lúcifer, caminho de Lúcifer. Olha aí, remete exatamente. Então, glória a Deus. Temos aí mais temas aí para os corações de vocês. Amém? Pastor, quiser dar uma breve saudação aí para o nosso público, por favor. Eu agradeço a todos vocês que participaram conosco e espero que você possa se identificar em um desses aspectos e colocar em prática na sua vida, entender que você faz parte desse novo homem, você faz parte dessa nova vida e Cristo, ele sempre terá muito mais do que você pensa que ele tem para te dar. Amém. Basta buscar, basta querer, né? Entendo, o alerta máximo a fé não é brincadeira. Não. A fé não é para amadores. Sim. E você pode muito com a sua fé, mas entenda que nós estamos num campo de batalha. Você baixar a guarda, o diabo te nocauteia. Exatamente. Entende? Então agradeço, Júnior, agradeço a todos vocês apresentam muito bem, parabéns. Parabéns, obrigado, tá bom? E vou levar vocês um dia lá, né? Olha aí, você com a sua futura esposa e você para nós Glória casarmos Deus, vocês em Paris, amém? Nunca fui em Paris. Então fica o convite, ó. Vamos alinhar para vocês estarem com a gente, amém? Glória a Deus. Por favor, irmão saxofonista, dê uma breve saudação ali pro público, por favor. Queremos agradecer, né, a todos pela audiência e pela oportunidade de nós estarmos aqui. Convidar a todos, né? Amém. A estar se inscrevendo no Instituto Teológico. Sim, por favor. Renovar. Já temos vários títulos, vários temas. São horas e horas de aula. Amém. Preparada com carinho para ensinar nossos irmãos. É verdade. Amém. Glória a Deus. A gente pode até deixar aqui, tem lá no Instagram tudo. Tem, verdade. no Instagram, qual é o Instagram do pastor? Pode falar ali olhando pra câmera. Olha assim os irmãos. O meu Instagram é Leandro, naquela ali? Aquela ali centralizada. Glória Leandro
Evne Costa, que é o meu Instagram junto com a da minha esposa, né? Ela não deixa. Não, tem que ser sozinha. Amém. Mas tem aí o Instagram da igreja, AD Paris Oficial. AD Paris. E o instituto aí, esse é o instituto nosso, da nossa escola de aulas. Instituto Renovar. Instituto Bíblico Renovar. Eu já ia falar do clube, né? Porque na Hotmart é Renovar Clube. Renovar Clube. Instituto Renovar. Instituto Bíblico Renovar. Olha aí, tá bem? Glória a Deus. E para todos vocês que estão aí, atrás das câmeras, não esqueça, toda terça, vídeo novo, TikTok, Instagram, até no Spotify, né, irmão? Spotify, vamos aí estar disponibilizando o áudio para vocês depois, né? Porque tem irmãos aí que estão indo pro trabalho ali de manhã, não tem muito tempo. Coloquem um fonezinho, fiquem conectados e escutem o nosso podcast no áudio. Amém? É isso, então. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Queremos muito agradecer pelo seu tempo. Obrigado a você, querido ouvinte também, que esteve nos ouvindo aqui até agora, né? Que você possa aí curtir o nosso vídeo, compartilhar e comentar. Amém? Fique na paz de Deus. Amém. Com Deus, amém. Tchau. Amém, até mais.